Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos iniciar agora o nosso módulo a respeito do LibreOffice Calc, o programa de planilha eletrônica do LibreOffice, acompanhante do Writer no LibreOffice e concorrente do Microsoft Excel, outra planilha famosa. Nós vamos agora começar a trabalhar com o Calc, ok? Então, sem demorar muito, o nosso vídeo de número 1 sobre Calc, nós vamos saber sobre o que, nós vamos conceituar o LibreOffice Calc, nós vamos conhecer a interface, os componentes da interface como a barra de menus, a barra de ferramentas, as barras de ferramentas na verdade, a linha de entrada, que é um nome interessante, a caixa de nomes, os cabeçalhos de linha e coluna e a guia da planilha, são os componentes básicos que nós vamos conhecer, aos quais seremos apresentados agora, ok? Então, sem muito demorar, aqui está o nosso LibreOffice Calc. Ele é uma planilha eletrônica, eu vou aparecer pequenininho aqui para vocês, ok? E nós vamos começar com o nosso trabalho agora neste exato momento. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que o Calc, aparece aqui o LibreOffice Calc, ele faz parte de um pacote de programas chamado LibreOffice. A grande vantagem do LibreOffice é que ele é um software livre. Ele pode ser distribuído, instalado, utilizado sem pagamento de licença de software. E você pode inclusive estudar como o LibreOffice foi criado através da sua linguagem de programação e modificar, criando outros calques, criando outros LibreOffices, como aconteceu. Não custa lembrar, é interessante, o LibreOffice ele nasceu a partir de uma iniciativa chamada OpenOffice. O OpenOffice ele foi criado originalmente por essa comunidade de programadores. Depois o OpenOffice passou a ser propriedade de uma empresa, mas o código do OpenOffice acabou gerando outros conjuntos de programas como o BROffice, e do BROffice acabou surgindo o LibreOffice. Então, se na sua prova eles falam sobre o OpenOffice Calc, sobre o BROffice Calc ou sobre o LibreOffice Calc, eles estão falando quase a mesma coisa. É claro que BROffice, esse nome não é mais usado, certo? Eram versões anteriores do Calc. O BROffice se tornou o LibreOffice, certo? A iniciativa mundial agora tem o nome de LibreOffice. O OpenOffice ainda existe, é um pouco diferente do conjunto LibreOffice, mas de todo jeito os programas são muito semelhantes. Se você já estudou Excel, você vai perceber que o Calc é muito, mas muito semelhante ao Excel, especialmente no que diz respeito aos cálculos, que é o que mais cai em prova. Então, o que mais é escolhido em prova como assunto são os cálculos, funções, fórmulas normais, e o LibreOffice Calc é muito semelhante ao Excel neste quesito. Mas vamos lá, o nosso vídeo hoje é sobre conhecer o programa. Fomos apresentados a introdução de como o Calc nasceu lá no OpenOffice, e hoje pode ser baixado da internet naturalmente pelo LibreOffice. Certo? Então, se você quer, você vai lá em www.libreoffice.org, tá? Procura lá o libreoffice.org, você tem como fazer o download do LibreOffice em português para o seu Windows, para a versão do sistema operacional que você possui. O LibreOffice pode ser baixado com vários idiomas, certo? Então você tem vários idiomas lá, você pode baixar o LibreOffice em português e depois que ele estiver instalado você pode definir que ele vai ficar em inglês ou vice-versa. Mas para concurso, óbvio e evidente, é bom baixar o libreoffice.org em português do Brasil, né? Claro, é essa versão que eles vão cobrar. Vamos a algumas apresentações sobre a interface, a cara inicial do LibreOffice, certo? Aqui em cima você verifica a existência desses nomes aqui: arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, planilha, dados, ferramenta, janela e ajuda. Chamamos isso aqui de barra de menus. Então essa é a barra de menus, a barra onde estão os menus. Cada um desses itens é um menu, né? Você já sabe. Você clica aqui em formatar, ó, e o menu se abre. Certo? Você clica aqui em dados e o menu dados se abre. Então menus são
coleções de comandos, coleções de opções. O menu arquivo está aqui, você clica nele e o menu arquivo apresenta as suas opções. Você percebe também, se você já estudou o Writer, né, e lembra bem do Writer, que os menus eles são em alguns pontos, no caso do menu arquivo, por exemplo, muito semelhantes às opções que existem no Writer. Por exemplo, claro, Writer e Calc são irmãos, são programas que fazem parte do mesmo conjunto, né? Então vamos lá. Depois da barra de menus, nós temos aqui as barras de ferramentas. Barras de ferramentas. No caso aqui nós temos duas. Nós temos a barra de ferramentas padrão, que é essa de cima, e nós temos a barra de ferramentas formatação, que é essa de baixo. Então chamamos esses botões coloridos de ferramentas. Portanto, as duas lá em cima são duas barras de ferramentas. Outras barras de ferramentas aparecem de uma hora para outra quando você seleciona certos tipos de objetos. Então, você seleciona uma imagem, vai aparecer uma barra de ferramentas própria para a imagem. Você seleciona um gráfico, vai aparecer uma barra de ferramentas com ferramentas que dizem respeito apenas ao uso com gráficos. Mas essas são as duas barras de ferramentas padrão do LibreOffice Calc, ok? Aqui de lado, onde está escrito esse B3 aqui, nós temos a chamada caixa de nome. Eu não sei se nome está no plural, não lembro, a gente vai ver agora. Eu vou botar o mouse lá para a gente ver se é caixa de nome ou caixa de nomes. Caixa de nome no singular. Então, voltemos aqui para caixa de nome, ok? O que a caixa de nome faz? Ela, além de mostrar o endereço da célula em que você está, daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre célula em si, ela mostra também, ela permite que você crie nomes, atribua nomes ou apelidos para essas células. E aí você vai poder fazer cálculos com nomes mais amigáveis. Por exemplo, você quer chamar essa célula aqui, que é onde que está selecionado no momento, você quer chamar ela de Totó, você pode colocar aqui o nome Totó, certo? Então, a caixa de nome serve para atribuir nomes, ela serve para visualizar o nome de uma determinada célula ou de um conjunto de células, certo? Aqui, essa barra branca grande que está aqui, essa grande barra que eu estou circundando agora, no Excel ela recebe um nome, no Calc ela recebe outro. Aqui no Calc ela é chamada de linha de entrada. Sim, se você aprendeu o Excel e lembra que o nome dela no Excel é barra de fórmulas, cuidado, aqui no Calc ela é linha de entrada. Por que cuidado? Isso vai ser crucial para a sua prova? Eu acho que crucial não. Mas imagina que o cara está fazendo uma questão sobre Calc e aí ele pergunta, não sei o que, clicou na linha de entrada. Aí você, linha de entrada? O que é a linha de entrada? Bom, agora você sabe o que é a linha de entrada, tá? No Excel, o nome é barra de fórmulas. No Calc, o nome é linha de entrada, ok? Então, esses são os componentes da parte superior do Calc. Ainda temos aqui 3 botões que dizem respeito ao trabalho com cálculos, certo? Esses 3 botões aqui, nós vamos aprender a utilizá-los adiante, certo? Vamos aprender a utilizar esses botões um pouco adiante. E você vai perceber que esses botões também mudam de formato de acordo com certas operações que a gente faz. Também num vídeo posterior nós vamos aprender a usá-los, certo? Mas esses três botões, eles têm a ver com cálculo, tá? Descendo aí, né, na parte inferior, nós temos a planilha em si. Então, tudo isso aqui, circundando aqui, tudo isso aqui, é a planilha. Certo? Uma planilha nada mais é, meus amigos, do que uma tabela. Certo? Uma tabela é uma estrutura de organização de dados dividida em colunas e linhas. Então, nós temos aqui colunas, são as entidades verticais, cada uma dessas aqui é uma coluna, e nós temos as linhas. Isso aqui é uma linha, cada uma dessas linhas é uma entidade horizontal, certo? Portanto, o que é uma planilha? Uma tabela, uma estrutura organizacional que serve para posicionar dados divididos em linhas e colunas, ok? Esta planilha, a planilha do Calc, ela dá nomes a cada linha e a cada coluna, ok? E nós vamos ver esse nome agora. Perceba, cada coluna ela recebe uma letra. Essa aqui, por exemplo, é a coluna A. Essa aqui é a coluna C. Então, cada coluna recebe uma letra. Na verdade, cada coluna recebe uma letra ou mais de uma letra,
certo? Veja só, eu posso seguir aqui para o lado e você vai perceber que, ó, QRTU, V, W, X, Y, Z. Quando eu passo da coluna Z, está aqui a última coluna representada por uma única letra, ele começa a contar a A, a B, a C e assim sucessivamente, ok? Então a gente vai até onde, João? A gente vai até ZZ, certo? Mas chegando em ZZ, se a gente conseguir chegar em ZZ, deixa eu botar aqui logo na caixa de nomes, olha para que serve a caixa de nomes, ZZ1, pronto. Cheguei na coluna ZZ, a última coluna representada por duas letras, e aí eu vou agora para a coluna AAA, representada com 3 letras. Tá bom, João, já entendi. Já entendi que o calc tem muitas colunas. Quantas colunas o calc tem? Olha, o calc vai da coluna A, que é a primeira coluna, até a coluna AMX. Olha só que legal. Ou AMX não, perdão, AMJ. A última coluna do calc é a coluna AMJ. Depois dela não tem mais nada, tá aqui. Certo, mas essa coluna AMJ, ela equivale a quantas colunas? Vamos ver se eu consigo botar aqui a função colunas. Ó, essa aqui. Eu acho que o nome é... Não é call. Tem que ter uma função aqui. Estou tentando lembrar o nome da função, pessoal. Pronto, está aqui, o número está certo. Então, a última coluna, a primeira coluna do calc é a coluna A, é a primeira, coluna número 1. A última coluna do calc é a coluna AMJ. A coluna AMJ equivale à coluna de número 1024. Portanto, uma planilha do calc tem 1024 colunas para você preencher dados, ok? Vamos apagar aqui, vamos voltar ao nosso início e agora vamos para as linhas. Olha só, as linhas do calc, elas são numeradas, então essa aqui é a linha 5, essa aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 7 e essa aqui é a nossa primeira linha, que é a linha 1, certo? Não sei se você percebeu, mas ao clicar no cabeçalho, o nome que nós damos a esses botões cinza aqui em cima, que representam colunas e linhas, é cabeçalho. Então quando eu clico no cabeçalho da coluna B, eu seleciono toda a coluna B. Então, se eu quisesse, por exemplo, aplicar negrito a toda a coluna B, era só clicar no cabeçalho da coluna B e aí ela fica toda selecionada. Da mesma forma, se eu clicar no cabeçalho da coluna 5, coluna 5 não, da linha 5. Quando eu clico no cabeçalho da linha 5, todas as células da linha 5 são selecionadas, certo? Então, certo, mas a gente já sabe que o calc tem 1024 colunas. Quantas linhas o calc tem? Bom, as linhas do calc vão da linha 1 até a linha 1.048.576, ó, 1.048.576. É o mesmo número de linhas do Excel, certo? Então, se perguntarem a vocês quantas linhas o calc tem, o calc tem 1.048.576 linhas, ok? Quantas colunas o calc tem? O calc tem 1024 colunas, ok? É suficiente para você brincar à vontade, né? Não. Diga aí. Ah, eu quero fazer uma planilha e a minha planilha é muito complexa. Não importa quão complexa seja a sua planilha, ela vai caber aqui, porque aqui é muito exagerado, é um número de linhas em colunas realmente muito absurdo, ok? E nós temos aqui o que mais? Vamos lá. Vamos voltar aqui a nossa planilha, voltar aqui a nossa célula A1 e o encontro de uma coluna com uma linha é chamado de célula, né? Se você já estuda Excel, já sabe disso. Então, isso aqui é uma célula. Isso aqui também é uma célula. Isso aqui também é uma célula. Então, esses retângulos, que são os retângulos onde efetivamente a gente vai escrever dados, são chamados de células, ok? Sempre uma célula está selecionada. No caso agora, essa célula está selecionada e você reconhece isso por uma borda que fica mais grossa na célula. A gente costuma chamar de célula ativa, certo? Então, o que é uma célula ativa? É a célula que está selecionada nesse momento, é a célula que você que está com o seu foco, está com a sua atenção, ok? Um detalhe aqui interessante é,
cada célula tem um endereço, ok? Cada célula tem o seu endereço. Então, por exemplo, esta célula aqui, que é o encontro da coluna D com a linha 2, essa célula se chama D2, certo? Uma célula que é o encontro, que marca o encontro da coluna G com a linha 4, ela se chama G4. Nunca é 4G. 4G é assunto de internet, tem a ver com conexão de celular. Mas G4 é a célula formada pelo encontro da coluna G com a linha 4. D2, a célula formada pelo encontro da coluna D com a linha 2. Ok? Então não esquece isso, por favor. Isso aqui não é 2D, isso aqui não é 4G. Ok? Quem está selecionado nesse exato momento, a célula ativa é a célula B4, né? Você sabe disso, ela está selecionada aqui, e você percebe que na caixa de nome aparece aqui o B4, porque é justamente a célula que nós estamos selecionando nesse momento, ok? Sua planilha está à sua disposição, esse é o ambiente que você tem para brincar. Além disso, nós encontramos aqui embaixo a guia da planilha, certo? Ou, se você preferir, o cabeçalho da planilha. Na verdade, o cabeçalho da planilha está aqui em cima. Esse botão aqui é o cabeçalho da planilha. Certo? O cabeçalho da planilha, ele serve para isso aqui. Vou dar um clique nele agora para você ver. Ó. Quando você clica no cabeçalho da planilha, você seleciona a planilha inteira. Então, o cabeçalho da planilha é este quadradinho que fica bem perto, vizinho da coluna A, do cabeçalho da coluna A, e acima do cabeçalho da linha 1. Clicou aqui, seleciona a planilha inteira. Aqui embaixo, nós temos a guia da planilha. A guia da planilha indica em qual planilha você está. Porque um único arquivo feito pelo Calc, um único arquivo do Calc, pode conter várias planilhas. Uma planilha é uma tabela, ok, mas essa planilha você pode ter várias planilhas dentro de um único arquivo. Você percebe a existência de um botão de mais aqui ao lado, que está justamente onde eu risquei. Deixa eu desriscar aqui. Pronto. Então, aqui está a guia da planilha e aqui está o botão de mais, que serve para adicionar planilhas, criar novas planilhas, certo? Vamos dar uma olhada nisso? Então, eu estou aqui com a planilha 1, eu vou clicar no botão de mais. O nome deste botão aqui, ó. Quando eu cliquei no botão de mais, apareceu a planilha 2. Se eu clicar novamente no botão de mais, aparece a planilha 3 e assim sucessivamente. Então, eu tenho várias planilhas à minha disposição. Na planilha 1, eu posso escrever aqui um nome qualquer. Na planilha, não significa que na planilha 2 não tem. Por quê? Porque o conteúdo que eu escrevi na planilha 1. Na planilha 2, na planilha 3, eu tenho conteúdos diferentes entre si, ok? Então eu posso ter várias planilhas à minha disposição trabalhando dentro do meu Calc, certo? Aqui embaixo na barra de status, você vê a planilha 1 de 3 na barra de status. Você vê algumas informações aqui que a gente vai aprender a utilizar. Deixa eu sair aqui de trás. E você vai ver que aqui, ó, na lateral direita você tem o controle de zoom. Você pode aumentar o zoom aqui, ó, que significa aumentar a proximidade das informações dos seus olhos. O zoom máximo que o Calc admite é de 400%, está aqui. Certo? Então você pode clicar aqui no botão de menos, ou você pode, se quiser, arrastar essa bolinha daqui que dá no mesmo o controle de zoom, ok? Então, isso é a interface, isso é a cara do seu Calc, tá? O seu Calc está ali à sua disposição. Vamos ampliar aqui o zoom para 200%, que eu acho que é um zoom razoável para a gente visualizar aqui. E nós vamos voltar à nossa posição original. Bom, outra coisa, uma última coisa que é possível você brincar com planilhas é o seguinte: você pode chegar aqui perto no nome da planilha, ó. Chegar aqui perto no nome da planilha, tá? E aplicar um clique duplo, ó. Quando você aplica um clique duplo, você autoriza o ato de renomear uma planilha. Então eu vou chamar essa planilha de, por exemplo, janeiro, tá? Ó. Janeiro, ok? Planilha acabou de mudar de nome para janeiro.
Tá? Duplo clique na planilha 2 e eu posso chamá-la de fevereiro. E assim sucessivamente, você vai mudando. Para mudar o nome das planilhas, você clica 2 vezes sobre o nome da guia da planilha, tá? Uma vez com o botão direito sobre a guia da planilha, você vai abrir um menu também com várias opções. Entre elas, as opções de inserir planilha, excluir planilha, renomear planilha, como a gente viu. Eu vou excluir, vou tirar essa planilha, a planilha 3 daqui. Deseja realmente excluir essa planilha? Sim, a planilha 3 foi apagada do meu arquivo. Quando eu salvar este documento vai ser salvo com 2 planilhas dentro dele. A planilha janeiro e a planilha fevereiro, ok? Com isso a gente conheceu a interface básica do Calc. A gente vai aprender no nosso próximo encontro, a gente vai aprender a usar o programa em si, né? Vamos trabalhar com a inserção de dados e tal, mas isso só no nosso próximo vídeo. Nesse vídeo, que a gente já passou um pouco do tempo, nós vimos o quê? Nós vimos todo o conteúdo apresentado e você vai complementar isso olhando ou visualizando onde no seu material de apoio. Existe o capítulo de LibreOffice Calc. Nesse capítulo você tem a cara básica do LibreOffice Calc, certo? Esse é o tópico dentro do capítulo LibreOffice Calc que você precisa ler. Na verdade, é um resumo de tudo que a gente viu aqui com os detalhes adequados. E vocês vão responder as questões propostas 1 a 3. São questões bem simples sobre a interface do LibreOffice Calc, ok? A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um abraço.